Abra sua Bíblia em Gálatas. Capítulo 6. E o versículo 7. Gálatas, capítulo 6 e versículo 7 diz assim: Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Vou ler novamente, Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isto também ceifará. Segunda carta de Coríntios, capítulo 9, se quiserem acender a luz, fica mais fácil para os irmãos. Segunda carta de Coríntios, capítulo 9, e os versículos 6 e 7. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. E o versículo 7 diz: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Vamos orar. Pai, muito obrigado. Muito obrigado porque Tu és bom. E nós Te agradecemos porque todos os dias nós podemos experimentar a Sua bondade. A Tua palavra diz que hoje mesmo, nesta manhã, as Tuas misericórdias se renovaram em nosso favor. E é assim que acontece todos os dias. Então nós Te agradecemos. Muito obrigado pelo dia de hoje. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Muito obrigado por esse tempo maravilhoso de ministração de louvor que nós tivemos aqui, onde pudemos dizer aqui ao Senhor, exaltar o Seu nome, engrandecer o Teu nome, nos derramar diante de Ti, e isso foi apenas uma consequência daquilo que nós já temos vivido durante a nossa semana. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado por esses meninos que se prepararam, que ensaiaram, que chegaram antes para nos brindar com esse tempo. Isso é serviço na Tua casa e nós queremos honrar a vida deles por isso. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, por este lugar maravilhoso. Muito obrigado, acima de tudo, pela Sua palavra. E nós queremos dizer, como Pedro disse para o Senhor: para onde iremos nós, se só Tu tens as palavras da vida eterna? E nesta noite nós Te pedimos uma vez mais que as Tuas palavras entrem em nós e possa encontrar em nós uma terra boa, uma terra que ouve e que compreende a Tua palavra, para que nós possamos sair daqui crescidos, aumentados, pensando sobre isso que nós vamos aprender aqui e nós vamos estudar aqui, para que nunca mais voltemos ao nosso tamanho original após ouvirmos a Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, pelo crescimento que o Senhor já nos tem dado e por aquele que o Senhor ainda vai nos dar, pelo Teu Espírito Santo, nosso ajudador, que está dentro de nós, nos fazendo crescer e sermos cada vez mais parecidos contigo. É isso que nós Te agradecemos nesta noite e Te pedimos em nome de Jesus. Amém. A Bíblia é muito sábia. E se você tem dúvidas, a própria Bíblia diz de si mesmo que toda palavra foi divinamente inspirada e colocada aqui para corrigir,
para nos instruir, o termo é redarguir e nos instruir em justiça, para o nosso crescimento. Então, todos os homens que escreveram aqui ou escreveram foram inspirados pelo Espírito Santo. Não tenha dúvidas disso. Todas as leis, todos os princípios que há neste livro, sobre o qual nós fundamentamos a nossa caminhada. Algumas pessoas podem dizer o seguinte ao olhar para nós e assistir talvez os nossos cultos, falar, mas eu não acredito nisso, eu não concordo, eu não acho que seja assim, e glória a Deus por isso, porque nós não estamos aqui falando de algo que nós achamos, nós não estamos aqui falando de coisas teóricas e que fomos nós que inventamos, mas nós estamos aqui falando sobre uma palavra que não foi escrita inspirada no conhecimento humano, mas uma palavra que foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Homens cheios do Espírito escreveram isso para o nosso ensinamento. E se você não tem os mesmos princípios que nós, não tem problema, nós respeitamos você. E pedimos que você também respeite os nossos princípios, as nossas leis, aquilo que rege a nossa conduta. E é sobre isso, sobre uma dessas leis que eu gostaria de compartilhar hoje e, se Deus permitir, no próximo domingo também, tá bom? Então, que você seja edificado, e eu também, com aquilo que Deus já começou a fazer aqui nesta noite. Amém? Glória a Deus. Eu quero dizer que parte desse cântico diz assim, que um dia o verei face a face, e ao sim eu creio pela minha fé. Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus como Ele é. E eu estou feliz, porque desde sexta-feira, ou desde quinta-feira, eu creio que o meu pai encontrou a terceira estrofe desse cântico. Amém? E ele está lá com Jesus. Muito obrigado a você que nos mandou mensagens maravilhosas todas. Muito obrigado pelo seu carinho, e nós recebemos todas com muito amor, e isso nos serviu e tem nos servido e vai nos servir de conforto, não é? Nós não podemos negar. Uma das mensagens, um dos irmãos, muito sábio, nos mandou uma mensagem, ele disse, a fé não anula os sentimentos. Então, é fato, nós sentiremos saudade, você sentirá saudade dele também, né? Hoje, eu disse lá na Vila Rubi, que uma das coisas mais bonitas que eu enxergava nele, é que ele nunca teve vaidade, nunca ele se envaideceu a respeito do seu endereço. Ele estava aqui para servir. Ele serviu o Parque América, ele serviu a Vila Rubi, sem se preocupar com qual era o endereço, de onde o João era. Não, o João era do ministério, né? Um servo fiel. Outro dia uma irmã me falou, puxa vida, após o culto, ou após o culto de ceia, todos os irmãos que não haviam vindo na ceia, ficavam esperando, porque sabiam que o irmão João e a irmã Madalena iriam levar a ceia para eles, independente se era do Parque América, da Vila Rubi, né? E ele dirigiu aqui um culto para idosos, né, na sua maioria, que eram da Vila Rubi, do Parque América, e foi tão especial esse tempo, e algumas pessoas testemunharam hoje que ele, além de vir aqui ministrar o culto, ele saía pegando o próprio público da sua igreja nas suas casas, porque o público idoso que era não podia vir andando, então para facilitar ele ia pegando todo mundo em casa e trazia aqui para ministrar. Então, glória a Deus, né? Foi um tempo de serviço, foi um tempo maravilhoso. E se você me permite, eu gostaria de falar hoje, principalmente nessa introdução, com base nisso. Nós temos
É uma característica de todos nós, principalmente os ministros, pegarem como aplicação quando se fala na lei da semeadura e trazer a aplicação das finanças. Até porque quando Paulo fala em Efésios ou Gálatas, ele diz: tudo que o homem semear, isso também ceifará. Então, fica um pouco abstrato. Semear o quê? Ceifar o quê? Colher o quê? Mas quando ele vem aqui para o texto de Coríntios, ele diz aqui: o que semeia pouco, pouco também ceifará. Então a gente já fica com a impressão, puxa, é dinheiro. E depois ele fala: cada um contribua segundo o propósito do seu coração. Agora não resta mais dúvida, é dinheiro mesmo. Mas será que a nossa semeadura no reino está restrita apenas a dinheiro? Será que a nossa semeadura, aquilo que nós plantamos no reino ou na nossa vida, está restrito apenas às finanças, aquilo que sai do nosso bolso? E eu lhe respondo que com certeza não. A nossa vida é uma vida de semeadura, para o bem ou para o mal. E aí você fala: mas puxa vida, eu não semeio mal a ninguém. Mas a omissão, infelizmente, é uma semeadura. Quando nós deixamos de fazer as coisas, nós estamos semeando mal, porque nós estamos não plantando. E aí você fala: mas tudo bem, se eu não plantar, então pelo menos eu não vou colher nada ruim. Sim, e é péssimo, porque você não vai colher nada. Nós tivemos a oportunidade, o privilégio, de viver 6 meses, mas mais intensamente 4 meses, desde que descobrimos essa situação na vida do nosso pai. E quando ele, em conjunto conosco, decidimos juntos, conversando em casa, como a maioria das coisas que nós decidimos com ele, nós falamos: pai, o senhor pode escolher que nós lutemos essa luta sozinhos, ou que nós lutemos com todas as pessoas que estão ao nosso redor, a família, a igreja, os amigos. E ele, como sempre, falou: o que vocês acham? E eu falei: eu acredito que lutar com uma pessoa só é uma coisa, lutar com 500 facilita. E ele falou: amém, então vamos seguir nessa direção. E ele mesmo, por vontade própria, no domingo seguinte que nós falamos isso, nem contou para nós, falou com o pastor Rui e deu aquela palavra que ele deu lá numa escola dominical da Vila Rubi. E lá ele expôs toda a situação. Fazem 4 meses que isso aconteceu, que ele deu aquele testemunho. 4 meses e alguns dias, nem 10 dias. Foi no dia 17 de setembro, por aí. Então, 4 meses e meio. E de lá para cá, irmãos, nós pudemos perceber a colheita de tudo aquilo que ele semeou a vida toda. Aí você fala: mas que colheita? A colheita de tudo. A colheita do pastor Nilo falando: a hora que você precisar, eu vou na sua casa, pego vocês, levo no hospital, depois pego no hospital e trago de volta. A colheita de um pastor que foi levar a ceia. A colheita de tantas irmãs mandando mensagem e falando: estamos orando pelo Senhor. A colheita do Samuel, do André,
de tantas pessoas que pegaram na nossa mão e falaram: o que vocês estão precisando? A colheita do pastor Disseu e da irmã Ruth, que foram lá na casa dele e ficaram alguns dias por horas, declarando a palavra, para que ele fosse fortalecido numa palavra que ele tantas vezes declarou a tantas pessoas. A colheita de pessoas como a Lucy, que chegaram lá e falaram: eu vim limpar a casa, eu vim fazer uma faxina. E não contente, da segunda vez, levou a Elaine junto com ela. A colheita de irmãs, como a irmã Francisca, a irmã Neuza, que foram lá chegaram no portão e falaram: eu vim aqui trazer uma palavra de ânimo. E é uma visita de médico, é para lhe incentivar. Irmãos, isso é demais. Isso é colheita de um trabalho de uma vida toda. E eu quero usar esse exemplo para dizer a você: se nós não semearmos, nós teremos dificuldade de passar as situações que, querendo ou não, a vida vai nos trazer. Tudo é questão de escolha. Tudo é questão de escolher semear ou não. Um irmão da Vila Rubi me procurou alguns dias atrás e falou: eu vi você falando a respeito de semeadura e colheita nessa situação do seu pai, e eu vou lhe dizer, o seu pai semeou na minha vida. Algumas vezes eu liguei para ele e falei: pastor João, eu preciso ir no hospital agora. E ele me dava uma bronca e falou: por que você não me avisou antes? Você está de brincadeira, né? Mas fica pronto que em meia hora eu te pego aí. E ele falou, mesmo bravo, às vezes ele vinha e me pegava e me levava no hospital. Isso é semeadura. Então, o texto diz: cada um contribua segundo propôs no seu coração. Eu não sei o que nós, eu digo nós porque é para mim essa palavra também, temos proposto no nosso coração em trabalhar para o reino, trabalhar para as pessoas. O reino de Deus, irmãos, igreja, é um trabalho para as pessoas. O reino de Deus, a Bíblia diz, não é comida e nem bebida. O reino de Deus é servir. Alguém perguntou para Jesus: quem é maior no reino? E Jesus falou: o maior é o que serve. E ele falou: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir. No reino nós queremos ser vistos, mas a essência do reino é serviço. E o que nós, mais uma vez eu digo nós porque eu estou incluído nisso, temos semeado no reino. O que você, meu irmão, tem semeado no ajuntamento de sua família? Nós tivemos a oportunidade de ver pessoas da nossa família que se levantaram e falaram: um tio meu, olha que coisa, há anos atrás, e para quem conheceu meu pai sabe que ele foi assim, ele entendeu o reino, aprendeu
ouviu, quem estava lá e ouviu o testemunho do pastor Disseu na sexta-feira, eu não estava, mas parte, eu sei que ele falou sobre a história. E assim que a palavra de Deus caiu no coração do meu pai, ele entendeu que ele tinha que levar para todo mundo. E ele foi atrás da família. Se não é 100% da nossa família hoje que está viva, eu lhe asseguro, se não é 100% que está com Jesus, a primeira informação que eu tenho certeza, 100% das pessoas ouviram falar de Jesus, querendo ou não. E 85% entregou a vida para Jesus e hoje serve a Ele. E eu vou lhe falar, não é uma família pequena. E não é a família assim, os irmãos. É o irmão, é o primo do primo, é Macatuba em grande parte, é Cândido Mota em grande parte, pessoas que já testemunharam, quando viu João chegando, falava, lá vem o crente. Mas é assim, e ele, em sua persistência, influenciou, não é? Quando ele orou por muitos de nós, talvez por você, mas com certeza por nós filhos, ele sempre falava, né? E que você possa marcar a diferença nessa geração. E nós temos certeza que ele fez o seu papel. Então, eu não estou falando isso, eu quero que você entenda, que você é inteligente. Eu estou aproveitando para lhe dar um testemunho e falar de algo prático, para que sirva de crescimento para nós. Eu não estou aqui apenas para falar do meu pai, estou aqui para falar de alguém que eu conheci, e eu vi plantando e vi colhendo. Como eu ia dizendo, um dos meus tios, o irmão mais velho da minha mãe, ele ainda é vivo. Em uma das ocasiões que meu pai foi na sua casa falar da palavra, ele falou, João, se você veio aqui falar da Bíblia, eu peço que você ou não fale ou vá embora. E meu pai falou, então, eu vou embora. E o meu tio falou, então, por favor, pode ir embora. E ele foi convidado a sair da casa. Isso alguns anos atrás. Mas esse meu tio não esperava que ao longo dos anos que se seguissem, meu pai nunca deixaria de voltar lá para continuar insistindo, como aquela mulher teimosa que Jesus conta uma parábola dela, que fica importunando. E meu pai teve a oportunidade de ajudar e servir de várias maneiras toda a família do meu tio, até que hoje, o tio mais duro com certeza, da família nossa. E eu vi isso com os meus olhos. Esse meu tio foi nos visitar e minha prima falou que ele estava desesperado. Porque queria ir lá falar com meu pai. E ele falou, João, cadê a fé que você me falou tantas vezes? Levanta, eu preciso ver você bem. E claro que ele estava provocando e brincando, mas ele falou para nós, ele falou, eu não posso ajudar fisicamente, eu não tenho forças para segurar o teu pai, falou para mim, mas eu pago alguém. Eu pago alguém para cuidar dele o tempo todo. Sabe, irmãos, não faltou nada. Aí você pensa assim, mas lógico, pastor João é rico, ou era. Essa família é rica. E eu vou lhe dar uma notícia. Meu pai é funcionário do governo.
porque só recebe o que o governo dá há 20 anos. Em mais uma, né, dessas atitudes de nos chamar à mesa e falar: o que vocês acham? Não está tão fácil assim, parece que vender cebola não está dando mais dinheiro. E o pastor Disseu falou que não era mais para eu trabalhar de domingo. Qual é a opinião de vocês? E nós ajudamos ele a fazer as contas, isso há mais de 20 anos atrás. Falamos: pai, para de trabalhar, vai servir. E ele falou: então eu vou. E desde então, ele vive com a sua aposentadoria. Eu falo brincando que ele era funcionário do governo, porque é o governo que o paga desde então. E aí você fala: nossa, mas então deve ser uma aposentadoria maravilhosa. Uma vez a Renata brincou com ele: cadê o dinheiro do senhor? O senhor recebe aí 2 salários. Ele falou: sei que está falando. Que até agora na minha conta só está caindo um salário mínimo, irmãos. Os últimos 20 anos. E não faltou nada. Isso é semeadura. Eu tenho falado, e algumas pessoas até me exortam por isso, mas eu peço desculpas e eu não vou deixar de falar, porque eu creio na prosperidade deste lugar. E eu não posso deixar de ver na vida do meu pai, não estou falando na minha não, na vida dele, a prosperidade de Deus. Porque o meu pai não ganhava muito dinheiro, ele ganhava um salário. O ano, nós estamos em 22, 21, final de 2020, meu pai nos chamou e falou: eu não sei o que aconteceu, mas a prefeitura mandou para nós 5 IPTUs aqui da casa, com reajuste, de 5 anos para trás. Eu falei: pai, mas por quê? Aí fui olhar com ele, e previamente no IPTU original a casa tinha uma metragem, e nesse documento novo do IPTU, a prefeitura, através do Google Earth, que é um satélite, está fazendo atualizações das residências e pegou justamente a nossa área lá, onde ele tem a casa, e a prefeitura viu que ele tinha o dobro de área construída, né? Em alguns anos passados foi construído lá o salão da igreja, e a casa, a propriedade, tem o dobro de área construída do que estava no IPTU original. E como o governo, a prefeitura não perde nada, a prefeitura mandou e falou: percebemos, então você tem que pagar. 5 anos. Dava pouco mais de 10 mil reais. Ele falou: pai, vamos ver o que a gente faz aí. E eu fiquei preocupado: vamos dividir. Ele falou: não, eu tenho um dinheiro guardado. Eu falei: o senhor tem dinheiro guardado? O senhor ganha um salário mínimo. Eu falei: mas eu fui guardando. E ele tinha, irmãos, guardado, quitou. Isso é prosperidade. Eu não consigo ver de outra maneira. Não consigo ver de outra forma. Isso é semeadura. Ele falou para mim, ele falou: Rodrigo, tem 2 seguros aqui no banco que eu pago desde quando eu entrei na feira. Olha para mim o que é isso. Eu falei: tá bom. Aí ligamos no Bradesco. Nós não pagamos nada do funeral dele. Pagava R$ 7,00 por mês, desde 1980 e alguma coisa.
E no dia que nós soubemos lá, eu liguei para o banco e o banco cuidou de tudo. Não gastamos nada para sepultá-lo. Isso é semeadura. Isso é alguém que se preocupou. Jazigo, semeadura. Às vezes nós pensamos, mas eu vou me calçar e vou fazer grandes coisas. Não, meu pai era uma pessoa simples. Ele nunca ganhou rios de dinheiro, não. Eu acabei de falar, ele pagava R$7 por mês num seguro. O que são R$7? Mas por causa de R$7 por mês, ele nos deixou tranquilos agora, para ajustar as coisas. Sabe o que é isso, irmãos? Semeadura. Pensar a longo prazo. Nós, na nossa vida cristã, nós estamos acostumados a pensar a curto prazo, quando muito a médio. Senhor, mas eu tenho dado tanto, eu tenho feito tanto pelas pessoas e nada acontece na minha vida. Mas será que nós temos feito realmente com o nosso coração posto naquilo? Eu creio que ele ouviu muitas vezes o pastor Disseu falar o seguinte: os irmãos se aposentam e aí vão para a praia, vão para o sítio, e a sua vida de aposentadoria ele vai curtir ao invés de doar, ou ao invés de servir. Como eu disse para você, há mais de 20 anos, o nosso pai, conjuntamente conosco, resolveu deixar a feira e viver da aposentadoria. Desde então, ele tem servido a igreja. Diferente do pastor Disseu, diferente do pastor Rui, que são remunerados pela igreja. E isso não está errado, eu só estou lhe colocando situações. Ele não serviu porque ele tinha uma remuneração. Ele não deixou o emprego dele para trocar de emprego. Ele semeou. O meu tempo livre será para servir. E é assim que foi. É assim que foi. Então, eu não tenho, talvez você possa ou não crer no meu testemunho, mas eu não tenho desculpa. Se um dia eu estiver diante de Deus e falar: Senhor, eu não aprendi o que era semeadura, Deus pode me falar: meu filho, se você não aprendeu, meu Deus, então não há desculpa para eu não saber o que é semear. Se você confia naquilo que eu estou lhe falando e na palavra que eu estou lhe lendo, acredite, nós como igreja não temos desculpa para não semear. Que seja um período do seu dia para servir alguém, que seja com um pedacinho dos seus recursos para servir alguém, que seja com um cômodo da sua casa para servir alguém, que seja com uma ligação para acalentar alguém. Às vezes nós ficamos preocupados, mas eu não tenho como servir, eu não tenho o que semear. Nós temos demais, irmãos. Nós temos tempo, nós temos saúde, nós temos algum recurso, nós temos a nossa vida, nós temos a palavra de Deus em nós. Hoje, um dos relatos que nós ouvimos lá, de uma das pessoas, é que ele era uma pessoa que em suas visitas trazia uma palavra de esperança. Eu lhe pergunto, você não tem o que semear? Eu tenho certeza que você, domingo passado o pastor Disseu parou aqui alguns minutos e um monte de gente fala versículo, que é uma beleza. Irmão, se nós temos um versículo
memorizado, nós temos uma palavra de esperança. Que dirá nós que temos 10, 12 salmos, uma infinidade de textos no nosso coração. Então, nós temos, por mínimo que seja, uma palavra de esperança para semear na vida de alguém. Não é possível que você não consiga semear nada. Ah, mas eu não tem jeito. Eu lhe digo, tem jeito. Você pode ser um bom semeador. Ah, mas agora já foi, agora já semeei muitas coisas ruins e vou ter que colher. Então, enquanto há vida, há esperança. Comece agora a semear coisas boas. Mude o seu coração, seja um pacificador. Jesus falou, bem-aventurados os pacificadores. Então, comece sendo um pacificador. Não semeie a discórdia, semeie a paz. Comece assim na sua família, pelo menos. Comece assim na sua casa. Comece assim no seu casamento. Irmãos, nós somos uma família e uma família imperfeita, como todas. Somos uma família de 2 pais, pai e mãe, né? Isso que eu quero dizer. Um casal, 3 filhos, 2 noras e 3 netos. E você acha que nesse meio não há discórdia? É lógico que há. Muitas vezes eu cheguei no meu pai para reclamar do Rafael. E eu tenho certeza, e se o Rafael estiver me ouvindo, estamos online, né? Que muitas vezes o Rafael foi no meu pai para reclamar de mim. E muitas vezes nós fomos para reclamar da Renata. E muitas vezes ela foi para reclamar de nós. Mas nunca eu fui incentivado pelo meu pai a falar mal dos meus irmãos. Ele sempre os defendia. E eu ficava bravo. Mas o senhor não está concordando comigo? O senhor não acha isso? Eu falei, mas... E ele sempre respondia de uma maneira que eu não vou colocar um contra o outro. Esse é o papel do pai. Porque nós somos uma família. Então, se você não tem nada para semear, semeie paz. Porque o príncipe da paz está dentro de você. Não é possível que você não tenha nada para semear. Não é possível. E aí nós podemos pensar assim, mas quando que nós vamos colher? Eu não sei. Eu creio que todos nós colhemos diariamente em vida aquilo que nós temos semeado em vida. Eu estou te falando agora de uma experiência que nós tivemos muito recente e as memórias estão muito claras para mim. De cada fala, de cada carinho. Ontem, a pastora Graça nos mandou uma mensagem que na sexta-feira de manhã, o Geraldo acordou cedo, que ele acorda muito cedo. Imagine, ele falou, Graça, arrume o motorista, eu preciso ir para São Paulo. O pastor Geraldo não anda mais. A Graça disse que teve que se esforçar para convencê-lo. Não dá, Geraldo. Mas ela nos falou chorando. E por que isso? Aí algum de nós pode pensar assim, mas puxa vida, o pastor Geraldo nunca nem ligou para mim. Porque, irmãos, várias vezes o meu pai saiu daqui para ir lá, para estar com o Geraldo, para fazer companhia para ele, por uma semana, por alguns dias, para amá-lo, para honrá-lo. Isso é semeadura. Quando você pensa assim, puxa vida, no meu aniversário ninguém nem lembra de mim, não ganho nada. Mas o que você tem semeado?
Puxa vida, né? Eu fico doente. Ninguém me dá um telefonema. Mas será que nós temos semeado a nossa vida em favor dos doentes? E de novo, eu me incluo nisso. Será que nós, como igreja, temos ido aos crentes e aos não crentes para semear a nossa vida, o nosso tempo, nos gastar e nos deixar gastar? Será que quando alguém fala para nós, olha, o meu casamento está acabando e eu preciso de ajuda, será que nós temos largado a nossa casa e ido até lá e feito algum esforço para falar não desista e gastado tempo com isso? Como tem sido a nossa reação frente às necessidades das pessoas? O que adianta os recursos chegando nas nossas mãos? O que adianta o tempo na nossa mão? O que adianta saúde na nossa mão? O que adianta conhecimento na nossa mão, se nós não temos usado isso para o reino? Meu irmão, você pode saber tudo. Você pode ser uma Bíblia ambulante. Você pode ser um cantador maravilhoso. Você pode ser o melhor dos melhores naquilo que você tem, faz e é. Mas se isso não serve para servir ao reino, eu vou lhe falar, você, infelizmente, não está semeando bem. E a palavra para você nesta noite é: semeie aquilo que você puder. Semeie aquilo que você puder. Tente unir as vocações. Tente unir o útil, isso não está na Bíblia, isso é um ditado, o útil ao agradável. Eu tive o privilégio, esses últimos tempos, de conhecer melhor o pastor Marcelo. De andar com ele. De dar banho no meu pai com ele. O pastor Marcelo me contou que ele não era enfermeiro, mas ele precisou cuidar do pai dele. Se eu falar errado, você me corrige. E por causa do pai dele, ele falou, eu vou entrar para essa vocação. E ele estudou, se preparou e se tornou enfermeiro, o que ele é hoje com tanta dedicação. Meu pai entrou no servidor no dia 27 de dezembro. Dia 25 nós passamos juntos, dia 24 para o 25 em casa, o Natal. Dia 25 todo e o 26. Uma semana antes, no dia 19, no domingo, Deus nos deu a honra, né, e a alegria de realizar um desejo do coração dele. Ele estava igual criança, há um ano falando, desde o dia 18 de dezembro de 2020, que ele falava, no ano que vem eu vou fazer 50 anos de casado com a Madalena, e vai ter uma festa. E ele foi falando isso, e de repente entramos nessa situação, e depois da cirurgia, tudo, ele estava lá meio, né, mole por causa da cirurgia. Ele falou, Rodrigo, liga para o fulano, liga para a Cecília, liga para a Conceição, as nossas tias, né? E eu falei, o que o senhor quer, pai? Liga para a Cecília. Aí ele falou, Cecília, vai ter um batismo na chácara daquele irmão. E ele ficava com o dedo assim. Aquele irmão, Francisco.
e eu vou falar com o pastor Rui, vai lá. Conceição, vai. Aí eu falei, o que ele está aprontando, né? Sentei com ele e falei, pai, o que o senhor está tramando? Eu vou falar com o pastor Rui que no dia do batismo eu vou aproveitar, já que vai ter o churrasco, aí a gente economiza. Eu vou aproveitar o boi que o irmão Francisco vai matar, e lá eu vou pôr um monte de irmãs assim, e a Madalena no meio. E eu vou falar. Isso ele me falou. Eu podia ter escolhido todas essas, mas eu quero você, Madalena. Falei, pai, mas é o dia do batismo. Não, mas eu vou falar com o Rui. Falei, calma, pai. Fica tranquilo que Deus proverá o dia de nós fazermos a festa para o Senhor e para a Madalena. E aí conseguimos tirar da cabeça dele do dia do batismo, da chácara. E aí no dia 19, então, foi uma benção, graças a Deus, foi ótimo, ele ficou feliz, comeu carne. Alguns dias antes ele estava comendo só, as nutricionistas lá de casa, Nádia, Renata, era só alface, couve, só comida, inhame, cará, coitado. A Nádia uma vez cantou uma musiquinha para ele do pão com mortadela, e eu dormi lá com ele esse dia, e quando nós acordamos, ele me chamou e falou, Rodrigo, você não vai acreditar. Falei, o quê? Eu sonhei com pão com mortadela. E se você conhecer meu pai, você sabe que ele gostava de comer, né? Então, e ele não podia. Então, nesse dia do aniversário de casamento, nós chamamos a família, e cada um trouxe ali o seu pedaço de boi, e foi uma benção, né? E ele me chamou e falou, mas você arrumou carne para todo mundo? Eu falei, não, pai, cada um trouxe o seu pedaço. Fique tranquilo, foi uma benção. E, então, como eu estava dizendo, no dia 27, né, um final de semana depois, Deus é bom, irmão. Deus realiza. Salmo 37, 4, que diz lá, me ajude. Deleita-te no Senhor, e Ele realizará os desejos do seu coração. E eu creio que essa foi um presente de Deus para ele, esse dia. Foi a última festa que ele participou, a festa dele, de 50 anos de casado, que nos dias de hoje, irmãos, temos que comemorar muito, não é? E ele ficou uma semana de aliança nova, mas foi suficiente para experimentar o presente de Deus, que não era nova, era a mesma aliança dele, mas um irmão, Orives, fez um trabalho maravilhoso e refez a aliança deles. E ele falou, né, queria colocar uma aliança no seu dedo, Madalena, e colocou, né, e foi uma bênção. Então, no dia 27, ele entrou para o servidor e ficou lá os últimos dias. Pouco mais de 30 dias, saiu de lá para os Girassóis. E nesse tempo, irmãos, metade desses dias, nenhum de nós pôde ficar com ele. Deus deu para ele um médico e um enfermeiro particulares. Então eu lhe digo, a lei da semeadura funciona. Nós tínhamos dificuldade de ter os boletins médicos, mas dia sim, dia não, o pastor Marcelo me ligava, me mandava mensagem, tirava foto com ele, conversava com ele, cuidava dele e mandava para nós, seu pai está assim. Dr. Paulo, que frequentou a Vila Rubi durante anos, um amigo dele que ele falou de Jesus para ele na feira de quinta-feira, e muitos anos depois, Dr. Paulo é um
cristão agora, né? Convertido, ele e sua esposa, e ele opera lá, e ele acompanhou todo o processo, e nesses dias ele foi nos dando relatos. A médica falou assim: nossa, eu achei demais, porque eu cheguei aqui, falei, seu João, mas quem está cuidando do senhor? O pessoal falou que tem alguém que fica vindo aqui fazer algumas coisas pelo senhor. Ele falou, eu tenho um amigo aqui, e é o pastor Marcelo. Isso é Deus, irmãos. Isso é Deus. Nós não estávamos lá. Nós não estávamos lá, mas o Marcelo serviu para deixá-lo tranquilo, porque quando ele viu o Marcelo, ele ficava tranquilo, ele ficava em paz, porque ele via um rosto conhecido, ele confiava no Marcelo. O Marcelo serviu para nos ensinar. Eu fiquei vendo o Marcelo tratar ele, dar banho nele. Teve um dia que eu estava lá sozinho, passei a noite com ele, e estava limpando ele, ajeitando, trocando a cama. Chegou uma enfermeira e falou, não, eu vou te ajudar. E ela me ajudou, tal, e quando nós terminamos, ela falou, puxa, faz quanto tempo que você é cuidador? Falei, 4 meses. Ela falou, é? Eu falei, mas eu não sou cuidador. Não, e ele é o que seu? Eu falei, ele é meu pai. Ela falou, nossa, como você cuida bem? Eu falei, graças a Deus. Aprendi com ele, cuidando dele. Então, aprendi com o Marcelo, né? Glória a Deus. Deus retribuiu ao meu pai, nos seus últimos 6 meses de vida, tudo o que ele semeou em vida. Então, eu lhe digo, não de uma maneira teórica, e não algo que eu ouvi falar, mas algo que eu vi, semeie. Se você tiver oportunidade, se nós tivermos oportunidade, porque essa palavra é para mim, não deixemos de semear. Se você ver alguém precisando de um apoio no seu casamento, semeie seu tempo. Se você ver alguém precisando de um apoio motivacional, semeie seu tempo. Se você é um enfermeiro, semeie o seu tempo. Se você é um cabeleireiro, semeie a sua mão de obra. Se você é um psicólogo, semeie a sua mão de obra. Se você tem facilidade com questões de finanças, semeie ensinar as pessoas sobre finanças. Se você é cheio da palavra de Deus, semeie esperança. Se você sabe fazer coisas maravilhosas na cozinha, semeie ensinando outras pessoas a fazer também. Se você aprendeu a respeito de ser um pacificador, semeie a paz. Nunca semeie a discórdia. Se você sabe lavar um banheiro, semeie isso que você sabe. Se você tem recursos para semear, semeie. Mas a Bíblia diz, e é isso que eu quero que você saia daqui nesta noite, gravado no seu coração: cada um contribua segundo propôs no seu coração. Eu não sei, meu irmão, quanto tempo você tem de evangelho, há quanto tempo você está aqui, há quanto tempo você entregou sua vida para Jesus. Eu não sei, talvez hoje seja o seu primeiro dia aqui, mas eu quero lhe dizer o seguinte: nós estamos aqui e nós, sem a graça de Deus, nós não somos nada. O nosso corpo não é nada. Se não for Jesus na nossa vida, se não for a saúde que Ele nos dá, nós de nós mesmos não somos nada. E todos nós somos iguais. Porque do mais rico ao mais pobre, se você se ver sem saúde, não há dinheiro que compre saúde para você. Então, por isso,
eu vou lhe falar aquilo que Paulo disse ali em Coríntios 13, e eu me lembro de uma Bíblia que nós tínhamos, e o título da Bíblia, a capa da Bíblia, não sei se você se lembra, mas a gente tinha, eu nunca mais encontrei essa Bíblia. Aliás, se alguém tiver um exemplar desse, eu gostaria muito de tê-la. É uma Bíblia que só tem o Novo Testamento, e a capa dela dizia assim: o mais importante é o amor. Nós tínhamos um monte aqui na igreja, e eu vou ficar muito feliz se alguém trouxer uma dessas para mim de presente. Então, obrigado. Olha que benção. Estou feliz. Essa capa diz: o mais importante é o amor. Irmãos, nós podemos ter tudo, mas tinha uma senhorinha que ela vinha aqui na frente, eu não me lembro o nome dela, bem pequenininha, e ela falava: quem tem Jesus tem tudo, quem não tem Jesus não tem nada. Como era o nome dela? Maria, bem pequenininha. E acho que é ela mesma. Irmãos, o que nós mais precisamos dar nesse tempo é o amor. E se você não está disposto a amar, você e eu precisamos rever os nossos conceitos. Não percamos a oportunidade de dar amor às pessoas, seja da maneira que for. Aí você fala: mas como eu posso? Como eu posso semear amor na vida das pessoas? E eu vou lhe responder: o Espírito Santo que habita dentro de você, Ele é o seu ajudador. O nome dele é Paracletos, ajudador. Ele vai te ajudar a enxergar como você pode amar as pessoas. Gilmar, por favor, como você pode dar a sua vida em serviço do reino? Nenhum de nós tem a desculpa de falar: mas eu não consigo. Eu pedi para o Gilmar ministrar um cântico agora que diz muito daquilo que nós às vezes esperamos, mas quem sabe de todas as coisas é Deus. Enquanto eles sobem aqui, eu gostaria de encerrar lhe desafiando. Como eu disse, eu vou falar desse tema hoje e no próximo domingo, que é o domingo da ceia. Não de manhã, mas à noite. Então, eu lhe desafio. Nós estamos no início do ano, hoje é o primeiro domingo de fevereiro. Eu não sei se você está empregado, bem empregado, mal empregado ou desempregado. Eu não sei se você está passando um tempo tranquilo na sua vida, em qualquer das áreas que só Deus e você é quem sabe. Eu não sei se as suas finanças estão em ordem, mas a Bíblia diz, inclusive, a respeito de finanças, quando lá em Malaquias fala sobre os dízimos, o texto diz: fazei prova de mim, se eu não vou abrir-lhes as janelas dos céus. O texto que nós lemos aqui diz: aquele que semeia pouco, pouco se fará. Aquele que semeia muito, vai colher muito. E às vezes não é colher do jeito que eu e você esperamos. De repente você fala: ah, Senhor, eu dei 10 e eu creio que vai vir 100. Não. A sua colheita é do jeito que Deus quer que seja. O meu pai não colheu rios de dinheiro, mas ele colheu lagoas, gotas de amor, às vezes representado através de dinheiro, às vezes representado através de um cuidado de enfermaria, às vezes representado através de uma carona até o hospital, às vezes representado através de o financiamento de uma cuidadora, de várias formas. Nós não sabemos. E Deus age de um jeito comigo, de outro com você, de outro com o pastor João, como foi, de outro com o pastor Francisco, cada um de nós.
Eu quero lhe desafiar. Que você pense essa semana em duas direções. Primeiro, no seu tempo, como você pode semear mais nos seus dotes, nos seus dons, no seu serviço, mas também financeiramente. Semana que vem nós vamos falar mais disso. Então eu quero lhe convidar, se você quiser, porque é você e Deus. Se você quiser preparar duas ofertas, é uma, mas você vai dividir ela em dois, para a semana que vem. E isso não tem nada a ver com seus dízimos, com as suas ofertas, com as obras sociais que você contribui aqui, e a cesta. Eu quero que você ore sobre isso essa semana. E que você pegue 2 envelopes ali e leve para casa. E no domingo que vem, se você entende essa palavra, eu não creio, e eu aprendi assim, que nós podemos sair jogando semente de qualquer jeito. Porque um semeador, ele não joga semente de qualquer jeito. Ele joga semente daquilo que ele quer colher. Ninguém joga qualquer coisa esperando colher maçã. Se você espera colher maçã, você tem que jogar o quê? Maçã. Ninguém joga, né? Meus tios são plantadores. Ninguém joga qualquer coisa na terra esperando colher algodão. Ninguém joga qualquer coisa na terra esperando colher milho. Ninguém joga qualquer coisa esperando colher alguma coisa específica. Então, eu tenho certeza que você tem algo específico que você tem buscado em Deus. Um projeto, uma situação. Então eu lhe convido, domingo que vem, a você trazer essa oferta. Mas que você coloque um nome nela. Você não precisa pôr o nome no envelope, porque é você e Deus. Mas que você coloque o nome. Senhor, essa semente, ela tem um nome. Eu não vou jogar qualquer coisa esperando ser abençoado com qualquer coisa. Eu quero ser abençoado especificamente. Dê nome à sua semente. É um projeto? É um sonho? É um trabalho? Eu já contei o testemunho aqui, que quando eu busquei emprego, um headhunter falou: se você me pagar um salário do que você vai receber, eu te arrumo um emprego. Eu fiquei todo animado, falei para a Nádia: olha, quando eu estava desempregado, ele falou e eu quase fiz, mas resolvi vir falar com você. Ela falou: ainda bem que você não fez, porque nós vamos dar esse salário de oferta. E o melhor headhunter das nossas vidas, ele vai te arrumar um emprego. Em alguns dias eu estava empregado e nós honramos. Então, é disso que eu estou lhe falando. Eu não sei qual é a sua necessidade, mas eu estou lhe falando que você precisa exercitar a sua fé também. Você precisa dar um passo sobre as águas. Você precisa crer. Então eu lhe convido, se você quiser e entender esse desafio, no próximo domingo. Só que eu queria fazer de duas maneiras. Nós vamos fazer aqui à noite. Metade dessa oferta você vai ser da igreja. Da igreja. E metade nós vamos abençoar a vida de alguém. Aqui no domingo. Se você quiser participar, se você quiser dar nome à sua semente, eu lhe deixo esse convite. Amém? Tá claro? Ah, mas quanto? Quanto você quiser.
A semente é sua. Você escolhe o tamanho da sua semente. Você escolhe o tamanho daquilo que você semeia. Você é novo na igreja, né? Talvez a maioria aqui não seja tão antigo quanto nós. Nem sempre a fé lá em casa foi do João, viu? Uma vez o pastor Antônio ministrou aqui uma palavra sobre o touro. Algum de nós deve lembrar. E ele ministrou uma série de palavras. E ele falou assim: tal dia, traga aqui o seu touro. Há um contexto todo, há uma explicação. Foi com base na oferta de Davi, quando Davi falou: eu não quero ofertar ao Senhor nada que não me custe, né? Foi com base nessa palavra. E ele ministrou uma série. E aí então tinha o dia de darmos aqui a oferta. E eu já testemunhei isso aqui, mas é válido para aumentar a sua fé. E na época eu não tinha nada. Eu tinha acabado de entrar no Senai. Eu ganhava meio salário mínimo. O meu primeiro salário eu comprei um tênis. O meu meio salário. Um tênis New Balance, era o meu sonho. Comprei. Porque até então meu pai só me dava bamba e que chute. E eu comprei meu primeiro tênis de marca e fiquei super orgulhoso. Meu segundo salário, eu já contei para vocês que meu pai, a televisão queimou e ele falou: glória a Deus. Deus queimou a besta. E aí nós ficamos alguns anos sem televisão. Meu segundo salário, o que eu fiz? Comprei uma televisão. Fui nas Casas Bahia, fiz um carnê e comprei a televisão. E aí o pastor Antônio falou: o touro. Eu falei: e agora? Minha mãe falou: dá sua televisão. E eu dei a televisão. A Renata deu lá algo que ela tinha também de valor, acho que um instrumento musical. E aqui no culto a gente estava aqui, e criança, né, adolescente, eu falei: e meu pai, né? Fez eu dar a televisão. E meu pai ficou quietinho. Mas alguns anos antes, o meu pai tinha vendido um terreno e ele comprou um carro para minha mãe. Mas a minha mãe nunca se interessou em dirigir. A gente que dirigiu o carro dela. E daqui a pouco ela saiu lá de trás e ela veio aqui. Foi a primeira vez que eu vi aqui alguém dando um carro na igreja. Ela deu o carro dela. E não foi meu pai, não, foi ela. Ela pegou a chave do Corcel, um Corcel verde, e semeou aqui. Nunca mais, irmãos, meu pai deixou de ter um carro sempre novo. Nunca mais. E eu lhe disse: meu pai, os últimos 20 anos, ele vive de um salário mínimo. Não era dele o recurso, era Deus. Sempre foi Deus. Eu não sei o que você vive hoje, qual é a tua história, qual é o teu momento, mas esse cântico que o Gilmar vai ministrar, ele fala exatamente isso. Às vezes a nossa fé, nós estamos esperando uma coisa. Eu estava crendo. Teve um dia que nós oramos e eu estava sozinho lá em Minas e orando pelo grupo com a Renata e com a Nádia por vídeo. E naquele dia eu criei demais. Acho que foi o dia que eu mais acreditei. E eu escrevi uma oração, eu escrevi uma declaração e eu falei: Senhor, o meu pai vai levantar. Porque no meu entendimento aquele era o milagre. Mas Deus me fez entender que o milagre não era na vida do meu pai.
Porque embora o corpo dele estivesse falindo, se deteriorando e sendo machucado pela doença, mas o seu espírito estava pronto, a sua alma estava pronta. O milagre não era para ele, o milagre era para mim. O milagre era crescimento na minha vida. O milagre era crescimento na nossa família. O milagre era crescimento na vida da Renata, na vida do Rafael, na vida da Nádia, na vida da Priscila, na vida da minha mãe. O milagre era crescimento para a igreja, não para ele. E ele cruzou o rio. E agora nós estamos aqui para manifestar o milagre. Tudo aquilo que nós crescemos. Então eu não sei qual é a situação que você tem. Eu não sei se você está aqui hoje pela primeira vez. Eu não sei se você já entregou a sua vida para Jesus. Eu não sei se você é um crente como eu, velho. Eu não sei se você está há tantos anos servindo a Deus. Eu não sei. Deus é quem sabe. Mas eu sei que Deus tem um milagre para fazer na vida de cada um de nós. Deus tem uma história para escrever especificamente para cada um de nós. E o meu desejo, a minha oração, a minha profecia para você nesta noite aqui: você semeie o melhor que você puder, e Deus vai lhe fazer colher coisas maravilhosas dentro da vontade dele e não da sua vontade. É assim que eu creio, e é assim que eu quero deixar essa palavra para você nesta noite.